Olá, amigos e amigas do nosso Momento Redenção. Nesta oportunidade, trazemos para nossas reflexões um item da Revista Espírita de junho de 1866, Sono dos Espíritos. Inicia assim: visão retrospectiva das várias encarnações de um espírito pelo Dr. Cailloux, Sociedade Espírita de Paris, 11 de maio de 1866, médium, Senhor Morim. Inicie, então, o vosso bom acolhimento e as boas preces que fizestes em minha intenção obrigam-me a vos agradecer vivamente e vos assegurar o meu eterno devotamento. Desde a minha entrada na verdadeira vida, bem depressa me familiarizei com todas as novidades, com as suaves exigências da minha situação atual. Hoje, me chamam de todos os lados, não como antigamente, para cuidar de corpos doentes, mas para trazer alívio às doenças da alma. A tarefa a desempenhar é suave e com mais rapidez do que outrora chegava à cabeceira dos doentes. Hoje, atendo ao apelo das almas sofredoras. Posso mesmo, e isto nada tem de estranho para mim, transportar-me quase instantaneamente de um ponto a outro, com a mesma facilidade com que meu pensamento vai de mim, ou melhor, de um a outro assunto. O que é singular para mim é que eu o possa fazer. Então, o Dr. Cailloux vai reportando a Kardec na Sociedade Espírita de Paris essa sua nova situação, né? Agradecendo pelo acolhimento e as boas preces feitas na intenção dele, né? Que o obrigam, então, a agradecer o gesto, a atitude, e agradecer vivamente. E assegura, inclusive, o eterno devotamento. E dá conta de como ele agora continua sendo muito procurado, né? Não agora como não como no como encarnado, né? Não como quando encarnado à cabeceira dos doentes, mas aliviando as doenças da alma, chamados para aliviar as doenças da alma, né? E ele diz num certo momento: hoje atendo ao apelo das almas sofredoras. Isso é bem interessante. Meus bons amigos, devo vos falar de um fato espiritual que me acontece e que venho submeter ao vosso julgamento para que me ajudeis a reconhecer o meu erro, caso me tenha enganado em minhas apreciações a respeito. Médico, em minha última encarnação, como sabeis, me entreguei com ardor aos estudos de minha profissão. Tudo quanto a ela se referia era para mim um assunto de observação. Devo dizer, sem orgulho, que tinha adquirido alguns conhecimentos, talvez em razão de nem sempre ter seguido ao pé da letra o caminho traçado pela rotina, o que já faz do Dr. Cailloux um certo diferencial, né? Olha o que ele diz: devo dizer sem orgulho que tinha adquirido alguns conhecimentos, talvez em razão de nem sempre ter seguido ao pé da letra o caminho traçado pela rotina, ou seja, um médico que fugia um pouco do convencional, saía das amarras que o tratado médico estabelece, e por isso ele tinha alguns conhecimentos além, é o que se pode depreender dessa fala. Muitas vezes
buscava no moral o que pudesse trazer uma perturbação no físico. Talvez seja por isto que eu conhecesse um pouco melhor a minha profissão do que certos colegas, que saiu ele, então, da ortodoxia pura e simples. Enfim, eis os fatos. Há alguns dias, senti uma espécie de torpor apoderar-se de meu espírito, e, a despeito de conservar a consciência do meu eu, senti-me transportado no espaço, chegado a um lugar que para vós não tem nome. Encontrei-me numa reunião de espíritos que, em vida, tinham conquistado alguma celebridade pelas descobertas que haviam feito. Lá, não fiquei pouco surpreendido ao reconhecer nesses antigos de todas as idades, nesses nomes de todas as épocas, uma semelhança perispiritual comigo. Perguntei-me o que tudo aquilo significava. Dirigi-lhes as perguntas que me sugeria a minha posição, mas minha surpresa foi ainda maior ouvindo-me responder a mim mesmo. Voltei-me então para eles e vi que estava só. Eis as minhas deduções, Dr. Cailloux. Nota. Tendo parado aí, o espírito continuou na sessão seguinte. A questão dos fluidos, que constitui o fundo dos vossos estudos, representou um papel muito grande no fato que eu vos assinalava na última sessão. Hoje vos posso explicar melhor o que se passou e, em vez de vos dizer quais eram as minhas conjecturas, posso dizer o que me revelaram os bons espíritos que me guiam no mundo dos espíritos. Então, observemos que, no primeiro momento, ele se dirige a Kardec na sociedade para tentar sanar algumas dúvidas acerca que ele trazia com o fato ocorrido com ele mesmo no mundo espiritual. E ele volta numa sessão seguinte e trazendo já mais claras algumas questões, algumas situações, pelos esclarecimentos e orientações recebidas dos espíritos que o guiam no mundo dos espíritos, né? Então, ele vai dizendo que hoje eu vos posso explicar melhor o que se passou. Então, vamos saber exatamente o que é. Quando o meu espírito sofreu uma espécie de entorpecimento, eu estava, a bem dizer, magnetizado pelo fluido de meus amigos espirituais, por uma permissão de Deus. Daí devia resultar uma satisfação moral que, dizem eles, é a minha recompensa. E, além disso, um encorajamento para marchar num caminho que segue o meu espírito desde um bom número de existências. Então, ele é informado, e é essa informação que ele passa na sociedade, que com a permissão de Deus ele foi magnetizado pelos fluidos dos amigos espirituais que o envolviam naquele momento, e que devia resultar, com a permissão de Deus, e que daí devia resultar uma satisfação moral, que eles afirmaram para ele ser a recompensa dele. E, além disso, funcionar como um encorajamento para marchar num caminho que ele já vinha seguindo de outras reencarnações. Segue o Dr. Cailloux. Eu estava, pois, adormecido num sono magnético espiritual. Vi o passado formar-se num presente fictício. Reconheci individualidades que haviam desaparecido ao longo do tempo, ou melhor, que tinham sido apenas um indivíduo. Vi um ser
começar uma obra médica. Um outro, mais tarde, continuar a obra esboçada pelo primeiro, e assim por diante. Cheguei a ver, em menos tempo do que levo a vos dizer, de idade em idade, formar-se, crescer e tornar-se ciência o que, no princípio, não passava dos primeiros ensaios de um cérebro ocupado em estudos para o alívio da humanidade sofredora. Vi tudo isto e só me reconheci quando cheguei ao último desses seres que, sucessivamente, haviam trazido um complemento à obra. Aí tudo se desvanece e torno-me o espírito ainda atrasado do vosso pobre doutor. Ora, eis a explicação. Não vou-la dou para me envaidecer, longe disso, mas antes para vos fornecer um assunto de estudo, falando-vos do sono espiritual que, sendo elucidado por vossos guias, só me pode ser útil, pois assisto a todos os vossos trabalhos. Nesse ponto, vi os diferentes corpos que meu espírito animou desde um certo número de encarnações, e todos trabalharam a ciência médica sem jamais se afastarem dos princípios que o primeiro havia estabelecido. Esta última encarnação não era para aumentar o saber, mas simplesmente para praticar o que ensinava a minha teoria. Contudo, com tudo isto, fico sempre vosso devedor. Mas, se o permitirdes, virei pedir-vos lições e, algumas vezes, dar minha opinião pessoal sobre certas questões. Doutor Cailou. Estudo. Há aqui um duplo ensinamento. Primeiramente, há o fato da magnetização de um espírito por outros espíritos e do sono daí resultante. E, em segundo lugar, da visão retrospectiva dos diferentes corpos que ele animou. Há, pois, para os espíritos, uma espécie de sono, o que é um ponto de contato a mais entre o estado corporal e o estado espiritual. Trata-se aqui, é verdade, de um sono magnético, mas existiria para eles um sono natural semelhante ao nosso? Isto nada teria de surpreendente quando se vê ainda espíritos de tal modo identificados com o estado corporal que tomam seu corpo fluídico por um corpo material, que creem trabalhar como o faziam na Terra e que sofrem fadiga. Se sentem fadiga, devem experimentar a necessidade de repouso e podem crer que se deitam e que dormem, como acreditam que trabalham e viajam em estrada de ferro. Dizemos que eles creem para falar do nosso ponto de vista, porque tudo é relativo e, em relação à sua natureza fluídica, a coisa é tão real quanto o são para nós as coisas materiais. Então é interessante isso. Nesse é um momento, porque nesses estudos, essas mensagens, essas situações analisadas, postas à luz na revista espírita, desses fatos narrados ou ocorridos na Sociedade Espírita de Paris, nos dão assim, incontáveis ensinamentos que possibilitam que nós comparemos hoje, por exemplo, muitas das obras mediúnicas, muitas das coisas que estão por aí, para ver o nível de veracidade ou não
desses ditos que hoje se apresentam. Segue, então, Allan Kardec no estudo. Apenas os espíritos de ordem inferior têm semelhantes ilusões, quando menos adiantados, mas o seu estado se aproxima do estado corporal. Ora, este não pode ser o caso do Dr. Cailô, espírito avançado, que se dá conta perfeitamente de sua situação. Mas não é menos verdade que teve consciência de um entorpecimento análogo ao sono, durante o qual viu suas diversas individualidades. Um membro da sociedade explica o fenômeno desta maneira: no sono humano, só o corpo repousa, mas o espírito não dorme. Deve dar-se o mesmo no sono espiritual. O sono magnético ou outro não deve afetar senão o corpo espiritual ou o perispírito, e o espírito deve achar-se num estado relativamente análogo ao do espírito encarnado durante o sono do corpo, isto é, conservar a consciência de seu ser. As diferentes encarnações do Dr. Cailô, que seus guias espirituais queriam fazê-lo ver para a sua instrução, puderam apresentar-se a ele como lembrança da mesma maneira que as imagens se oferecem nos sonhos. Esta explicação é perfeitamente lógica. Foi confirmada pelos espíritos que, provocando o relato do Dr. Cailô, quiseram dar-nos a conhecer uma nova fase da vida de além-túmulo. Então, vejam, amigos, que é um estudo pequeno, né? Uma mensagem curta, mas que, embora pequena, nos propicia um conhecimento bastante ampliado desses processos magnéticos que transcendem ao momento reencarnatório, que estão, então, se passando no plano espiritual com a magnetização de um espírito feita por outros espíritos desencarnados, levada a efeito por outros espíritos encarnados, provocando uma espécie de sono magnético, ou um sono, efetivamente um sono magnético, onde o perispírito pôde verificar as diversas encarnações daquele ser ora reencarnado, e onde o espírito se posicionava como esclarecido por um dos membros da sociedade, como nós, quando encarnados, onde o espírito continua vivo e ativo na percepção daquilo que, durante o sono, quem vai fazer contato é o perispírito. É bem interessante, vale muito a pena a doutrina dos espíritos, a revista espírita, em especial de Allan Kardec, é um manancial riquíssimo de aprendizados. Muito bom, muito boa essa oportunidade. Espero que tenha também satisfeito os desejos de aprendizado de cada um dos senhores e senhoras. Muito obrigado. Um beijo nos corações, muita paz, muita luz.